Olá, seja bem-vindo ao AGU Brasil e nesta edição você vai ver quase 226 milhões de reais. Esse é o valor que a Advocacia Geral está cobrando em 84 ações de improbidade administrativa ajuizadas no primeiro semestre deste ano. A partir de agora, termos do acordo de leniência, que não exigem sigilo, vão ser públicos logo após a celebração do entendimento. E mais, Justiça valida a resolução que suspende a tarifa de importação de leite em pó produzido na União Europeia e na Nova Zelândia. Advogado-geral discute combate à corrupção em evento no Peru. Você confere tudo isso agora no AGU Brasil. E a gente abre esta edição falando do combate ao desperdício do dinheiro público. No primeiro semestre deste ano, a AGU ajuizou 84 ações de improbidade administrativa por irregularidades na gestão de autarquias e fundações públicas federais. Os valores chegam a quase 226 milhões de reais, 17 milhões a mais do que o requerido no mesmo período do ano passado. Usar o dinheiro público sem desperdício é o dever de todo gestor. E para quem não cumpre essa regra, a AGU mantém um grupo de procuradores federais que está de olho em eventuais irregularidades. No primeiro semestre deste ano, a equipe de trabalho remoto de ações de improbidade administrativa da Procuradoria-Geral Federal ajuizou 84 ações de improbidade administrativa em autarquias e fundações públicas federais. Os valores cobrados chegam a quase 226 milhões de reais, cerca de 7% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. O montante é 17 milhões de reais superior ao dos primeiros 6 meses de 2018. Entre os mais de 100 réus estão pessoas e empresas. A maioria das ações se refere a fraudes na Previdência Social ou na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Neste caso, são valores repassados aos municípios para uso, principalmente em alimentação e transporte escolar. Esse é o grande desafio, nos aproximarmos mais da Polícia Federal, nos aproximarmos mais da Controladoria Geral da União, nos aproximarmos mais das entidades para que a gente consiga atuar de forma mais efetiva no tempo. E mais ainda, dar para essas entidades elementos que a gente coleta dessas ações para que elas evitem que aqueles atos se repitam. Eu acho que isso talvez é uma das grandes missões da AGU. Fornecer para esse espectro grande de entidades que a AGU trabalha, mecanismos através da experiência que as ações judiciais nos deram. A AGU também pede a punição de envolvidos em outras irregularidades, como fraudes em contratos públicos e convênios em saneamento. Só neste ano, a Justiça já autorizou o bloqueio de cerca de 69 milhões de reais dos investigados em 14 medidas liminares. Além de garantir o ressarcimento do dinheiro público, as ações são também uma forma de evitar que as irregularidades ocorram. A correta aplicação do recurso público beneficia diretamente aquela população mais pobre. Isso é evidente, isso é notório. Isso é uma hipótese confirmada. São recursos que deixam de chegar a quem mais precisa. Muitas vezes aquelas crianças que têm aquela merenda escolar daquele programa, às vezes é a melhor refeição que elas têm durante o dia. Então, uma qualidade melhor na prestação desses serviços, evitando fraudes, desvios e a apropriação privada desses recursos públicos, vai beneficiar essencialmente os mais pobres, aqueles que precisam mais do Estado. Desde que a equipe de trabalho remoto de ações de improbidade administrativa foi criada em 2016, já foram cobrados cerca de 2 bilhões de reais em 700 ações. A AGU confirmou na Justiça a demarcação de terrenos de marinha no estado do Espírito Santo e a cobrança pela ocupação das áreas. A atuação assegura uma receita de 44 milhões de reais por ano em taxas patrimoniais referentes a imóveis localizados na faixa litorânea limitada pela maré e em aterros sobre o mar e mangues. A identificação e procedimentos para demarcação dos terrenos de marinha ocorreu entre os anos de 1950 e 1970. Em 2006, o Ministério Público Federal ajuizou ação questionando a notificação dos proprietários de áreas nesta faixa de domínio da União.
O órgão alegou que os ocupantes dos imóveis não foram notificados, o que anularia a demarcação. A Justiça chegou a cancelar as cobranças em dívida ativa das taxas e as averbações junto aos cartórios, mas a AGU recorreu. A Advocacia Geral sustentou que os proprietários de áreas na faixa identificada como terreno de Marinha tiveram prazo de 5 anos para contestar a demarcação. Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região revogou a sentença de primeira instância. A AGU garantiu na Justiça a continuidade de uma ação civil pública de ressarcimento ao erário contra ex-prefeito e fornecedores de equipamentos médicos. O caso ocorreu no Paraná e esse é o destaque do AGU Brasil no rádio. Vamos agora ao estúdio conversar com Daniele Soares. Oi, Dani, qual foi o argumento da AGU para garantir a continuidade dessa ação? Oi, Ney. O principal argumento da AGU foi de que essas ações contra atos de improbidade administrativa são imprescritíveis. Os acusados cometeram irregularidades em convênios com o Ministério da Saúde. O caso ocorreu na cidade de Sertaneja, no interior do Paraná. Esses convênios foram firmados em 2000 e 2001 para a compra de equipamentos e materiais permanentes para unidades de saúde do município. Mas após uma denúncia do Ministério Público Federal, o Ministério da Saúde começou a investigar. Os envolvidos não conseguiram provar que usaram dinheiro de maneira correta. A AGU e o Ministério Público recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região após decisão desfavorável em primeira instância. No TRF, os advogados da União defenderam a imprescritibilidade da ação, já que as condutas dos acusados configuram improbidade. Destacaram que a Constituição Federal determina que o dever de ressarcir os cofres públicos é imprescritível. A AGU também destacou que provas demonstram que foram forjadas as compras dos equipamentos com recursos dos convênios. Isso porque os produtos já haviam sido doados pelo consórcio intermunicipal da Bacia do Capivara, do qual o ex-prefeito foi presidente. Por unanimidade, a Justiça acolheu os argumentos da AGU. É com você, Ney. Obrigado, Dani, pelas informações. E para você acompanhar o programa AGU Brasil no rádio, é só sintonizar em 104.7 FM de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã. E agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que, de agora em diante, os termos dos acordos de leniência que não exigem sigilo vão ser públicos logo após a celebração do entendimento. Não saia daí, a gente volta já já.